2013 foi o ano em que chegou aos cinemas o filme Homem de Aço, dirigido por Zack Snyder, mas hoje eu estou aqui para trazer para vocês o mais novo quadro do canal, que se chama Reviewzada, onde eu vou trazer histórias de filmes e no final avaliar esse filme dando notas para ele por tópicos. Agora deixa eu explicar para vocês sobre esses tópicos. Todos os filmes que eu trouxer aqui terão tópicos padrões, que serão direção, roteiro, atuações, protagonista, personagens secundários, visual e trilha sonora. E também sempre terão dois tópicos bônus, que mudarão conforme o gênero do filme que eu estiver falando. Por exemplo, hoje eu vou falar do filme Homem de Aço, que é um filme de ação do subgênero de herói. Então os dois tópicos bônus serão vilão e cenas de ação. Entenderam como vai funcionar? Então eu vou passar por toda a história do filme com vocês e no final vou fazer uma reviewzada e dar uma nota de 0 a 10 para cada tópico desses que eu acabei de falar para vocês. Então, sem mais enrolação, faça o S de Spencer na área e vamos começar a reviewzada de Homem de Aço. O filme começa no planeta Krypton, onde nós vemos o nascimento do pequeno Kal-El, o filho de Jor-El. Enquanto nós vemos o nascimento do Kal-El, no fundo da cena tem a incrível trilha sonora composta pelo Hans Zimmer. E se acostumem a ouvir esse trecho da trilha, tá bom? Porque tem hora que parece que esse filme só tem esse trecho pra trilha. Vocês vão ver só. Então a história nos leva até o Jor-El falando para os líderes de Krypton que o seu planeta será destruído. Krypton vai ficar de xeres graças ao trabalho de extração de recursos naturais do planeta que os kryptonianos fizeram. Eles cavaram a própria cova. E o Jor-El diz que ele avisou a eles que daria merda, mas eles não ouviram. Ele avisou. De acordo com o próprio Jor-El, foi assim que aconteceu. Ô família, se a gente continuar cavando isso daí, o planeta vai explodir, hein? Vai tomar no Jor-El! Já é então. Eu avisei. Foi assim mesmo que rolou. É verídico. Então o Jor-El diz aos líderes que pra eles que estão ali agora em Krypton, já era. Vão tudo jogar no Vasco. Vão tudo falecer. Porém, se ele conseguir o Codex, ele pode usar em seu filho que acabou de nascer para garantir que a raça deles, a raça kryptoniana, sobreviva em outro planeta. O Codex é um objeto que contém o DNA da raça kryptoniana. É necessário dele, o Codex, para fazer com que a raça siga em frente, que sobreviva. Entenderam? Porém, antes que os líderes permitam que o Jor-El faça isso, quem invade o local é o General Zod, que prende todos que estão lá, incluindo o Jor-El. Porém, o Jor-El é bom de porrada e ele consegue derrotar os soldados do Zod e fugir dali. E logo depois disso, ele vai até o Codex, pega ele, leva até o seu filho Kal-El e começa o processo de injetar o Codex no DNA do bebê. E a Lara, sua esposa, diz que encontrou o planeta perfeito para eles despacharem o seu filho. O planeta Terra. Um planeta muito próximo do Sol, que fará o Kal-El absorver muita energia solar e se tornar muito poderoso. E de novo começa a tocar aquela trilha do começo do filme. Encontraram um planeta? Encontramos. Orbitando. E ó, outra mania que veremos nesse filme, além dessa de utilizar várias vezes a mesma trilha, são os zooms que a câmera desse filme vai dar. É uma parada que no começo até vai, não me incomodou muito, mas depois de um certo tempo, irmão, é tanto zoom que chega a incomodar. Se liguem só quantos zooms já tiveram só até essa parte da história que eu contei até agora. Pois é, estamos só no início do filme. Se preparem. Então o Jor-El bota o seu filho em uma cápsula para ele viajar até a Terra. Mas quem chega justamente nessa hora é o General Zod e os seus homens novamente. E o Zod quer o Codex para ele, para que assim ele possa reconstruir a população de Krypton. Porém, com ele, o Zod escolhendo quais linhagens que vão seguir vivas. Tipo, o Zod quer decidir quais famílias vivem e quais morrem. Vai ser mais ou menos assim.
Vamos ver... Ah, essa família aqui vive. Os caras são mó gente boa. Ah, mas essa daqui vai morrer. Ficam ouvindo música alta toda madrugada. Consigo dormir nunca, pô. Ah, e essa família aqui também morre. Quando eu era criança, o filho deles nunca me deixava jogar no Krypton Box 360 deles. Bando de vacilão. Ah, mas essa família aqui vive. Eles têm mó TVzona grande, bonitona. Dá pra ver todos os jogos do Krypton United com eles. Eles sempre me chamam. Vão viver sim, vão viver sim. Era tipo isso que o Zod queria fazer. Mas o Jor-El diz que o Zod está errado e que ele não vai permitir que isso aconteça. E ele avisa ao Zod que teve um filho, o pequeno Kal-El, e que ele vai embora de Krypton, para bem longe do Zod, para viver em paz. Tivemos uma criança, Zod, e ele será livre. Heresia! Se o Jor-El não fala isso, o Zod não saberia do Kal-El e nem onde tá o Codex, né? Então ele não conseguiria nada. Mas aí não teria filme, né, família? Então ele conta. Claro. Então o Jor-El e a Lara conseguem enviar o bebê Kal-El para a Terra, o que deixa o Zod muito furioso. E ele apunhala o Jor-El no peito, matando o pai do nosso protagonista. E nesse momento nós podemos perceber que o Superman do Henry Cavill, na verdade, não é sem expressão, como a galera fala. Quer dizer, ele é, mas tem um motivo pra isso. Ele apenas puxou o pai. Porque o Jor-El foi apunhalado e morreu fazendo a mesma cara que ele manteve em todas as cenas até agora do filme. A mesma cara. Sempre. Tal pai, tal filho, não é mesmo? E logo após tudo isso, o Zod e os seus soldados são detidos, presos em cápsulas com formato de pênis. Não tô zoando, formato de pênis. Olha isso. Estranho, né? E são condenados à Zona Fantasma, onde eles ficarão presos por toda a eternidade. Bem inteligente esses kryptonianos, não? Krypton prestes a explodir, matar todos que estão lá, e ao invés de deixar o Zod e a sua galera lá em Krypton pra morrer, eles mandam eles para a Zona Fantasma, para que eles sobrevivam. Que galera esperta, não? Faz o S de sabe muito. Então, dito e feito, Krypton explode, matando todos que estão lá, menos o Zod e seus soldados que foram salvos pela Zona Fantasma, e o pequeno Kal-El chegou em seu destino, o planeta Terra. E logo na hora que mostra a nave do pequeno Kal-El chegando na Terra, o filme dá um salto temporal mostrando que o bebê Kal-El já não é mais um bebê, e nem um Kal-El, e sim um adulto chamado Clark Kent. O Clark tá lá, trabalhando como pescador, quando um acidente acontece. Uma plataforma petrolífera começa a explodir e vai matar todos que estão lá. Ou melhor, mataria. Porque o nosso herói Clark vai até lá exibindo o seu super shape e salva todos que estavam lá. E depois de salvar a todos, ele cai desacordado na água, mas não se afoga. Porque pelo jeito, kryptonianos também não se afogam. Ou será que se afogam? Porque no começo do filme tivemos o Jor-El mergulhando na água para pegar o Codex e prendendo a respiração para não se afogar. Ah, enfim. Quadrinho, irmão. Filme de quadrinho. Não tem jeito. É só falar que por ele estar na Terra, mais perto do Sol, com os poderes, ele não se afoga mais. E é isso. Quadrinho. Mas espera aí. Antes de continuarmos a história, deixa eu explicar para vocês que não conhecem esse termo que eu criei, que é quadrinho, irmão. É o seguinte, histórias em quadrinho, de forma geral, tem umas incoerências quando o assunto são poderes, fantasias, essas coisas mentirosas. Incoerências que não são necessariamente um furo de roteiro, um problema. Vou dar exemplos aqui agora para vocês entenderem a diferença de um furo de roteiro de uma parada que simplesmente acontece porque é um filme de quadrinho, irmão. Seguinte, o escudo do Capitão América, quando ele arremessa, rebate em vários lugares exatamente onde ele quer e ainda acaba voltando para as mãos dele. Isso não existe, irmão. A física não permite isso. A física do nosso mundo. Mas isso não é o mundo real. É quadrinho, irmão. Ia ser sem graça o Capitão América arremessa o escudo e ele só cai. Não volta. Aí ele tem que ficar lá abaixando e pegando toda hora. Ia ser sem graça, né? Então não é um furo. É só algo fantasioso para entreter a gente. Para ser divertido de ver. Mas agora, no segundo filme do Capitão América, Soldado Invernal, tem um momento em que um agente da Hydra fala para o Capitão América que a Hydra está sempre supervisionando pessoas que podem ser uma ameaça para a Hydra. Ele cita o Steve Rogers, o Capitão América, o Bruce Banner, que é o Hulk, e o Stephen Strange, que é um cirurgião. Vocês
Bruce Banner, Stephen Strange, qualquer ameaça pra Hydra. Que mal um cirurgião poderia fazer para a Hydra? Ah, mas o Stephen Strange não é só um cirurgião, ele é o Doutor Estranho. Ele se tornou o Doutor Estranho em 2016. E esse filme do Capitão América se passa em 2014. Logo, ele não era o Doutor Estranho ainda. Era só um cirurgião. Então que mal um cirurgião faria para a Hydra? Teve um erro cronológico aí. E isso é um furo de roteiro. Algo que não se encaixa na história, que é incoerente. Porque não importa o quanto você pense, nunca vai achar solução pra isso. Não tem solução porque é um furo. Já quando uma parada é só quadrinho, você pode achar uma explicação fantasiosa. Tipo essa. Por que o Kal-El não se afogou? Porque agora ele tem poder. E os poderes dele incluem não se afogar. O pulmão dele ficou super resistente. E é isso, tá vendo? Quadrinho, explicação fantasiosa. Essa é a diferença de um furo para algo que simplesmente é quadrinho. Entenderam? Se sim, então agora vamos voltar para a história de Homem de Aço. Então Clark tá lá desacordado na água, sem se afogar, e ele começa a sonhar com uma memória de infância dele. Um dia em que ele estava na escola e do nada os seus super sentidos começaram a ser ativados. Como a supervisão, que faz com que ele enxergasse dentro do corpo das pessoas, o esqueleto, os músculos, os órgãos e tudo. E a super audição, que fez com que ele enxergasse muitos barulhos ao mesmo tempo, deixando a cabeça do moleque maluca. Isso tudo assustou o pequeno Clark, que foi correndo e se trancou no armário da escola por medo. E quando a professora foi lá tentar acalmar o pequeno Clark, ele faz uma cara de mal e lança sua visão de calor na maçaneta da porta, queimando a mão da professora. Ai, Zack Snyder, nem esperou o Clark crescer pra começar a mostrar o moleque sendo sombrio. O garoto pequeno, com uns 9 anos de idade, e já vemos ele com ódio no olhar, fazendo aquela cara de psicopata com a visão de calor. Falem pra mim, família, sinceramente, isso parece a cara de uma criança que quando crescer vai se tornar um super-herói que vai dar esperança para as pessoas? Não sei vocês, mas pra mim parece um moleque que quando crescer vai matar todo mundo que entrar no caminho dele. Se pegam exatamente esse frame e me perguntam de que filme é essa cena, eu responderia Brightburn, tranquilamente. Mas enfim, a mãe do Clark, Martha, chega no local e consegue acalmar o seu filhinho maligno. Qual é o meu problema, mãe? O Zack Snyder é seu problema, Clark. Sempre foi ele. Então a história nos leva de volta para o presente, onde o Clark acorda, sai do mar, rouba umas roupas e se depara com um ônibus escolar, o que engatilha outra memória de infância do nosso protagonista. Ele se lembra do dia em que estava sofrendo bullying, voltando da escola no ônibus escolar, quando de repente um acidente acontece, o ônibus fura o pneu e cai num rio, e todos dentro do ônibus vão morrer, ou melhor, morreriam, porque o nosso herói Clark usa os seus poderes, carrega o ônibus pra fora do rio com as próprias mãos e salva a vida de todos que estavam lá. E o garoto que estava fazendo bullying com o Clark caiu do ônibus no processo e ficou pra trás lá dentro do rio. Porém o Clark volta lá só pra salvar a vida desse moleque que estava fazendo bullying com ele. E dá-lhe aquela mesma trilha sonora de fundo novamente. Família, vou falar pra vocês, essa cena é muito boa, é muito legal, tem a essência do Superman nela. Essa cena vai contra tudo que a galera reclama desse Superman do Henry Cavill, inclusive eu sou uma dessas pessoas que reclama. A galera que reclama, nós dizemos que esse Superman aqui não salva as pessoas, que ele não se importa se as pessoas morrem ou não. Mas nessa cena aqui, ele não se importou em revelar os seus poderes, nem se importou que o moleque fazia bullying com ele. Ele tacou o pra tudo isso e pensou, vou salvar todos eles. Isso é muito Superman, cara. É isso que a gente que reclama quer ver no personagem. Então essa cena aqui é bem legal. Diferente da cena que vai vir agora. Essa daí que vai vir... Ai, me irrita. Que é a seguinte, depois que o Clark usa seus poderes para salvar as pessoas no ônibus, a mãe do garoto que fazia bullying com o Clark vai até a casa dele, cobrando os pais do Clark por ele ter feito isso. A Lana também viu, e não é a primeira vez que o Clark faz alguma coisa desse tipo. O Clark salvou a vida do filho dela, e ela tá lá cobrando os pais dele? Qual foi? Mas enfim, não é isso que me irrita profundamente nessa cena. O que me irrita vem agora. O Jonathan Kent vai lá conversar com o seu filho Clark, também irritado por ele ter salvo as pessoas no ônibus. As pessoas desse universo não gostam que as outras sejam salvas, né? Elas gostam de morte mesmo. Bando de sádico.
Mas voltando, o Jonathan vai lá cobrar o Clark por ele ter demonstrado os seus poderes. Ele diz que o Clark deveria manter isso em segredo. Aí o Clark diz: o que eu deveria ter feito, pai? Deixado eles morrerem? E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem? E o Jonathan Kent responde: Talvez. Cacete, irmão! Que pai de merda! Ele disse que talvez fosse melhor o Clark deixar as pessoas morrerem! Que isso? Como assim? Agora tudo faz sentido. É por isso que esse Superman aqui não salva a galera. Quando ele salvou, a mãe do moleque ficou irritada, o pai ficou irritado, foi lá dar esporro nele. Ele foi educado desde cedo a não salvar as pessoas. Que salvar é errado. É uma cara de pau sem tamanho botar isso no roteiro. Falar pro Clark deixar as pessoas morrerem. Mano, que isso? Não é possível que os fanboys desse filme não vejam problema nisso. Porque esse filme tem muito fanboy, tá? Não é pouco, não. Isso é tão absurdo que em 2022 saiu uma HQ chamada Superman e Lois, Terra Prime, que deu uma indireta, uma alfinetada nessa cena do Jonathan falando pro Clark deixar as pessoas morrerem. Tem uma página desse quadrinho que é a seguinte: tá lá o pequeno Clark andando na rua com o seu pai Jonathan, quando de repente o Clark vê que um garoto de bicicleta vai ser atropelado por um ônibus. Então o Clark usa os seus poderes para salvar a vida do garoto. Daí o Clark olha para o seu pai com uma cara de chateado, uma cara de quem vai tomar esporro, e aí ele se desculpa. Ele diz: ô pai, me desculpa, eu sei que eu não deveria. Aí o Jonathan interrompe o Clark e diz: o que você deveria fazer, filho? Deixar ele morrer? Isso sim é Jonathan Kent, irmão! Não esse maluco sem noção do Homem de Aço que fala pro filho deixar as pessoas morrerem só pra ele não ter identidade revelada. Tá maluco? Uma indireta muito bem dada pra esse filme. Mas agora, voltando para a história. Logo após essa conversa entre eles, o Jonathan decide contar a verdade pela primeira vez para o Clark e dizer que ele não é da Terra, que ele veio do espaço em uma cápsula. E adivinha? Toca de novo a mesma trilha. E depois disso tudo, o filme dá outro salto temporal, mostrando o Clark adulto de novo. Dessa vez trabalhando em um bar como garçom. E no meio do seu expediente, ele observa um caminhoneiro abusando da garçonete. Então o Clark resolve ir lá e cobrar o caminhoneiro, dizendo para ele deixar a mulher em paz, ou ele terá que se retirar do local. E o caminhoneiro não curte muito essa atitude do Clark e joga cerveja na cara do nosso herói, na frente de todo mundo do bar. Depois ele vai empurrar o Clark para começar uma briga, mas como diz o título do filme, ele é o Homem de Aço. Então o Clark nem se mexe com o empurrão desse caminhoneiro. Pelo contrário, o caminhoneiro que quase cai com o empurrão. Engraçado, né? Porque quando o Clark tava lá trabalhando como pescador, um outro pescador aleatório empurrou o Clark para salvar ele de uma gaiola que ia cair bem em cima do Clark. Lá o pescador conseguiu empurrar o Clark, mas o caminhoneiro não. Bom, das duas uma, ou aquele pescador, assim como o Clark, era um super-herói disfarçado, que tem super força, ou é só porque é um filme de quadrinho mesmo, e tem essas incoerências aí de vez em quando. Eu acho que é a segunda opção. Quadrinho, irmão. E depois que o caminhoneiro humilha o Clark, jogando cerveja na cara dele e tudo na frente de todo mundo, o Clark vai embora do estabelecimento antes de acabar se estressando de verdade e fazendo uma merda, tipo matar o caminhoneiro. Esse Clark aqui eu realmente acredito que mataria o caminhoneiro. Sem mentira. E mais tarde, quando o caminhoneiro vai embora do bar, ele vê que o seu caminhão foi completamente destruído. Destruído mesmo. Perda total do veículo. Algo que só o Clark conseguiria fazer. E foi uma destruição tão grande que eu me pergunto como ninguém dentro do bar ouviu ele fazendo isso. Uma parada nesse nível e ninguém ouviu nada? Estranho, né? Mas enfim, então o filme nos leva agora até o Ártico, onde o governo dos Estados Unidos está monitorando uma nave alienígena que eles localizaram no meio do gelo, no meio do Ártico. E o nosso protagonista Clark decidiu ir até lá para estar no meio dessa investigação, com uma identidade falsa de Joey. As pessoas chamam ele lá de Joey. Joe pode levar suas malas. Joe! Cuidado, tá? Tão pesadas. Agora, como o governo dos Estados Unidos deixou um cara com identidade falsa entrar em uma investigação super importante nesse nível, eu não sei responder, de verdade. E quem também foi até lá fazer parte dessa investigação e cobrir tudo foi a repórter Lois Lane, que com a sua câmera fotográfica acabou registrando o Clark subindo a montanha para ir até a nave alienígena. Mas olha
Que Clark burro, hein? O governo dos Estados Unidos está lá, observando, monitorando tudo, e como se já não bastasse, chamaram uma repórter para cobrir e registrar tudo, e ele me decide ir até a nave alienígena andando, como se nada, tranquilo. Nem pra usar os poderes pra ir escondido ele pensa. E ele ainda vai lá usando uma camisa normal, num frio insuportável. Família, a temperatura do Ártico pode chegar a menos 40 graus. Vocês têm noção disso? Todo mundo do governo e a Lois estavam lá com 5 camisas, 3 casacos, 4 calças, 5 meias, chapéu, gorro, capuz, tudo pra não morrer de frio. E tá lá o Clark com uma camisa comum, um tecido leve que parece essa minha camisa aqui, nem um pouco suspeito. Então, obviamente, a Lois registra na câmera dela o Clark subindo a montanha na maior normalidade do mundo e acha muito suspeito. Por que será, né? Então a Lois, como uma boa repórter, vai atrás da história e segue o Clark até a nave, onde ela tromba com um robô nada amigável e é acertada por ele. Mas o Clark chega na hora certa, destrói o robô e usa sua visão de calor para cauterizar o ferimento que o robô causou na repórter. Depois disso, o Clark ativa sua nave, vai embora de lá, deixando a Lois no meio do gelo sozinha e o governo dos Estados Unidos de mãos vazias. Então, já em paz, longe do governo, longe da Lois, no meio do nada, o Clark encontra na nave, depois de ativar ela, a consciência do seu pai Jor-El, que a nave tinha com ela. O Jor-El conta para o Clark a história gigante de Krypton e tudo que aconteceu, pá. Não é o tipo de coisa que eu, como espectador, queria saber, né? Já tiveram 20 minutos de Krypton no começo desse filme. Tudo que eu precisava saber sobre Krypton já tava lá. Mas enfim, depois de contar tudo para o Clark, o Jor-El diz que o nosso protagonista deve ser um símbolo de esperança para a população da Terra, que ele deve guiá-los para não cometermos os mesmos erros que os kryptonianos cometeram. E novamente toca a trilha repetida. Eles não cometerão os mesmos erros que nós. E ele diz que o símbolo que está em seu peito não é apenas um S, ele significa Spencer na área. Então o Jor-El dá ao Clark o seu traje clássico, com um azul, capa vermelha, símbolo com vermelho e amarelo. Ou quase isso. Faltou aumentar um pouquinho a saturação. Então agora nós vamos para a melhor cena desse filme. Depois de ouvir esse discurso do seu pai, o Clark veste o seu uniforme, sai da nave e começa a aprender a voar. Ele perde o controle, bate na montanha, cai, mas não desiste. E enquanto Hans Zimmer soca aquela trilha sonora sensacional dele, o Superman consegue voar pela primeira vez. Pela primeira vez, eu consegui me envolver com o Superman do Henry Cavill, porque ele sorrindo, feliz, muito empolgado por aprender a voar é muito envolvente, principalmente pela trilha do Hans Zimmer. Mas esse momento aqui também mostra que a cara de bunda que o Henry Cavill fica praticamente o filme inteiro é culpa do Zack Snyder, porque nessa cena aqui ele sorri, se mostra alegre, empolgado, e a gente se envolve com ele, a gente se empolga junto. Mas o Snyder quer que ele mantenha a cara depressiva o tempo todo, diretor maldito. Mas enfim, enquanto isso tudo rola com o nosso herói, a repórter Lois Lane está investigando quem é aquele super homem que usou seus poderes para salvá-la na nave. Ela vai conversando com pessoa por pessoa que tem uma história para contar sobre aquele homem super poderoso. E essa investigação faz ela chegar até a Martha Kent, a mãe do Clark, onde ela descobre que o seu pai, Jonathan Kent, faleceu. Ela vai até o túmulo do Jonathan, onde encontra o nosso protagonista. E o Clark conta para Lois sobre o dia na qual o seu pai faleceu. Foi jogar no Vasco. E essa cena é inacreditável. Ai, meu Deus. Vamos lá. O filme nos leva até 1997, onde o jovem Clark, de apenas 17 anos, estava fazendo um passeio de carro com a sua família. E nessa hora, o Clark estava discutindo com o seu pai sobre ele querer sair da fazenda, fazer algo útil com a vida dele. Palavras dele. E cara, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque vocês não vão me ver repetindo isso. Que é o seguinte: o Henry Cavill manda bem nessa cena.
Sim, cara, o Henry Cavill consegue convencer interpretando um adolescente. Ele foi bem nessa. E isso prova, mais uma vez, que algumas coisas das quais reclamamos dessa versão do Superman não são culpa do Henry Cavill, e sim do Snyder. Como, por exemplo, uma das coisas que eu reclamo dessa versão aqui é a diferença entre o herói Superman e o jornalista Clark Kent. É só a roupa, porque não existe uma diferença de personalidade, da forma de se comportar entre o Clark e o Superman. É a mesma cara de bunda pra um e pro outro. Como o Superman, ele tá sempre assim, peito estufado aqui, posição de shed, aquela carona assim. E como o Clark Kent é a mesma coisa, só bota o óculos, o terno e cara de shed, peitão estufado assim, não é desajeitado, não tem diferença entre o Superman e o Clark. Mas nessa cena aqui do jovem Clark, o Henry Cavill provou que ele poderia sim fazer um Clark Kent diferente do Superman, pois ele fez um Clark adolescente diferente, bem diferente do Clark adulto. Your family, not mine. I don't even know why I'm listening to you. You're not my dad. Então adivinhem de quem é a culpa dessa versão do Clark Kent não ter personalidade. Pois é, ele mesmo, o coisa ruim. Mas voltando para o filme, o Clark tá lá discutindo com seu pai, quando de repente um furacão chega em Smallville, justo onde eles estavam passando com o carro. O Jonathan manda todos que estão na rua para debaixo do viaduto, inclusive o Clark. Porém, eles deixaram o Hank, o cachorro da família, preso dentro do carro que vai ser atingido pelo tornado. Mas quando o Clark está lá, indo até o carro salvar o doguinho, o Jonathan diz: não, nada disso, volta. Eu vou salvar o cachorro. Por que ele não deixou o próprio Clark, que tem poderes, ir lá salvar o cachorro? Não ia acontecer nada com o Clark? Eu não sei. Mas enfim, o Jonathan consegue salvar o cachorro, porém acaba torcendo o tornozelo. E o Clark, vendo o furacão se aproximar, se prepara para ir até lá salvar o seu pai, mas o Jonathan não deixa. Ele mostra a mãozinha, como quem diz, não venha. O Clark não vai e acaba vendo o seu pai morrer bem diante dos seus olhos. Mano, que morte merda! É sério que o Zack Snyder pensou nisso? Achou que seria uma boa ideia, botou no filme e achou que isso faria o público se envolver com esse Clark Kent, com esse Superman? Isso só faz a gente pegar raiva dele. Esse animal deixou o pai morrer. Ele já tinha usado seus poderes para salvar as pessoas várias vezes. Por que ele não usou nessa hora? Ah, mas o pai dele não queria que ele usasse os poderes. Porque quando ele usou, o pai deu esporro. Nem tem coerência isso. Porque, ó, vamos lá. Ele usou os poderes para salvar a galera no ônibus. Aí a mãe do garoto que fazia bullying com o Clark disse que não foi a primeira vez que o Clark fez algo assim. E não é a primeira vez que o Clark faz alguma coisa desse tipo. Ou seja, ele já havia usado os poderes dele para salvar outras pessoas antes disso. E aí o Jonathan vai lá dar esporro no Clark, falando que eles já haviam conversado sobre isso. Eu só queria ajudar. Eu sei que queria, mas já conversamos sobre isso. Ou seja, o Jonathan já havia dito pro Clark não usar os poderes antes dele salvar a galera do ônibus. E por mais uma vez ele não ligou e mesmo assim foi lá salvar as pessoas. Porque esse é o importante e o certo a fazer, salvar a vida das pessoas. Aí quando aconteceu com o pai dele, ele deixou o pai morrer. Meu Deus, tu já ignorou o que teu pai falou tantas vezes? Por que não só mais uma pra salvar a vida dele? Aí vai vir alguém falar, não, mas foi nesse momento que ele aprendeu de verdade. Deixando o pai morrer ali, ele entendeu que realmente não pode revelar os seus poderes, porque o pai morreu só pra não deixar ele fazer isso. Mas ele não parou de usar os poderes! Mesmo depois que o pai dele morreu, ele não parou. Ele continuou revelando as habilidades dele pras outras pessoas. Tipo naquela cena da petrolífera, no começo do filme. Aquilo foi depois que o pai dele morreu. E ele continuou usando os poderes, mostrando lá, ó só, tenho poder, vou salvar vocês. Qual a lógica disso? Não tem coerência nenhuma ele deixar o pai morrer. E isso nunca ia fazer o público se relacionar com esse Clark. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma comparação para vocês perceberem a diferença. No filme do Superman de 78, do Christopher Reeve, a morte do Jonathan Kent é completamente diferente e faz a gente se envolver com aquele Clark. E aconteceu assim nesse filme. O Jonathan estava lá na sua fazenda com o Clark, quando de repente ele tem uma parada cardíaca. Então ele simplesmente morre na sua fazenda. E isso faz o Clark perceber que mesmo com todos os poderes que ele tem, ele nunca conseguiria salvar o seu pai, pois não tem nada que ele possa fazer para impedir a natureza humana. Que quando chegar a nossa hora, ela chegou. E é isso. Basta aceitar. Isso sim faz a gente se relacionar com o Clark. Mesmo com o Clark tendo vários poderes, o diretor do filme de 78 deu um jeito de fazer a gente se relacionar com o Clark.
com algo que também acontece com a gente. Porque as pessoas que nós amamos vão morrer e não há nada que possamos fazer para impedir. Só aceitar. Agora, você botar o Clark pra deixar o pai morrer de propósito, aí não tem como eu me envolver com esse Clark. Desculpa, mas não dá. Mas enfim, voltando para o filme. Depois de ouvir essa história, a Lois se emociona e desiste de contar a história do Clark para o mundo. Se emocionou ouvindo o cara falar que deixou o pai morrer. Meu Deus do céu. E ao anoitecer, uma nave kryptoniana chega na Terra. E quem está lá é o General Zod, que anuncia para o planeta inteiro que há um alienígena entre os humanos, disfarçado como um deles. E Zod avisa ao Kal-El para que a Terra inteira possa ouvir que ele tem apenas 24 horas para se entregar, ou a humanidade sofrerá as consequências. E no dia seguinte, um repórter diz em rede nacional que a Lois Lane sabe quem esse alienígena é, pois antes dela perder a vontade de contar a história do Superman pro mundo, ela havia pedido para esse mesmo repórter vazar a história na internet, pois o seu chefe do Planeta Diário, Perry White, não permitiu que ela publicasse a história. Então ela pediu para ele vazar. E aí ele foi lá e expôs em rede nacional. Então, os soldados do exército americano vão até a Lois e prendem ela. O Superman fica em dúvida, meio confuso com o que fazer, mas então ele decide ir até o exército e se render, deixando que eles o entreguem para o Zod, assim salvando a Terra do ataque dele. E novamente toca a trilha repetida. Ele poderia tranquilamente sair das algemas e ir embora dali, mas preferiu seguir as leis humanas por respeito a todos nós. Eu tô falando do Ronaldinho preso no Paraguai. Não quer dizer que eu seja seu inimigo. Então quem é? Zod? Porra, o Zod fez uma ameaça falando que vai destruir a Terra e a humanidade e o cara ainda tá na dúvida se o Zod é o inimigo. Pô, tá de brincadeira, né? Então a nave do Zod chega até o exército pronta para levar o Superman com eles. Mas de repente, eles dizem que querem levar a Lois Lane com eles. Gostaria que essa humana me acompanhasse. Por quê? Não tem nenhum motivo para eles quererem que a Lois vá junto com o Superman. Mas o roteiro quis a Lois lá, então ela vai e ponto. É isso. E dentro da nave, os kryptonianos botam uma máscara na Lois Lane para ela não morrer por não aguentar a atmosfera kryptoniana que tem na nave. E o Superman desmaia. Fica mal, pois ele não estava acostumado com essa atmosfera kryptoniana. Afinal, ele cresceu na Terra. Ele estava acostumado com a nossa atmosfera. Então, com o Superman desmaiado, o Zod entra na mente dele. Como ele fez isso? De novo... Então, dentro da mente do Superman, o Zod explica para o Kal-El como ele e o seu grupo escaparam da Zona Fantasma. E a explicação é a seguinte: eles foram banidos para a Zona Fantasma, como vimos no começo do filme, e logo depois que Krypton explodiu, eles foram libertados. Simples assim! Os caras não ficaram nem um dia presos na Zona Fantasma. Meu Deus, os kryptonianos são muito burros. Eles destruíram o próprio planeta, baniram o Zod pra Zona Fantasma, ao invés de deixar ele no planeta que já ia explodir, e nem pensaram que na destruição do planeta, o Zod acabaria se libertando da Zona Fantasma. Olha, esses kryptonianos estão de parabéns. São umas antas. Mas enfim, o Zod diz que eles descobriram onde o Kal-El estava quando ele ativou a nave kryptoniana lá no Ártico. E ele diz para o Kal-El que o seu plano é reconstruir Krypton e a sua população, reestabelecer a raça deles na Terra. E com isso, mataria toda a humanidade. Porém, para concluir esse plano, ele precisa do Codex, que está no sangue do Clark. Porém, o Zod não sabe que está no sangue do Clark. Ele acha que o Codex está guardado na cápsula que trouxe o Superman para a Terra. Não sabe que está no DNA dele. E enquanto tudo isso rolava, os kryptonianos mantiveram a Lois presa em uma sala, sozinha, e nem ficaram de olho nela. Cara, os malucos não tinham nada pra fazer com a Lois. Pra que levaram ela pra nave? Deixaram ela lá sozinha, no cantinho, sem nada pra fazer, nem queriam fazer nada com ela. Então, pra quê?
Mas enfim, na sala que os kryptonianos mantiveram a Lois presa, tinha acesso à consciência do Jor-El que estava na nave. Então o homem aparece, muda a atmosfera da nave, fazendo com que a nave tenha a mesma atmosfera da Terra, fazendo a Lois tirar a máscara e o Superman recuperar sua força para fugir dali. E o Jor-El também bota a Lois numa cápsula e manda ela de volta para a Terra. E essa foi a participação da Lois na nave. Ela entrou lá para poder ligar a consciência do Jor-El e fazer o Superman escapar da nave. E é isso. Bom, esse foi o motivo que o roteirista queria a Lois na nave. Agora, por que o Zod queria? Não faço ideia. O roteirista desse filme não é competente o suficiente para dar uma explicação narrativa do porquê isso deveria acontecer. Ele só queria e aconteceu. Simples assim. E nesse tempo, o Zod foi até a fazenda dos Kent para interrogar a Martha e descobrir onde está o Codex. Ele não encontra, fica nervoso, começa a gritar com a Martha e nesse momento chega o Superman, boladão, cheio de ódio, começa a rebocar o Zod. Acha que pode ameaçar minha mãe? E o Superman leva o Zod até um posto onde explode tudo e uma batalha insana está prestes a começar. Porém, família, eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Quando eu era mais novo e vi esse filme pela primeira vez, lá nos meus 12 anos de idade, eu achei essa cena animal. O Superman, poucas ideias, sentando a mão na cara do Zod. Eu achei muito maneiro, porque antigamente eu não tinha senso crítico. Eu queria mais ver cena de ação mesmo, de porrada. Tava cagando pra história, do mesmo jeito que os fãs do Snyder são. Mas enfim, o que me incomoda aqui é o seguinte. O Zod estava lá na fazenda interrogando a Martha. Aí o Superman chegou bolado, pegou o Zod e levou pra longe. Porque senão ele ia acabar ferindo a própria mãe da batalha. Então ele levou a luta pra longe dela. Ele foi esperto, mostrou preocupação com a mãe dele. Já chegou levando o Zod pra longe. Mandou bem. Aí ele agarrou o Zod, levou pra longe, foi voando, foi voando, foi voando. Poderia levar o Zod pra vários lugares, pro meio do mato, pra uma área deserta, pra muitos lugares. Mas leva o Zod pra uma cidadezinha que tem civil pra cacete. O Superman e o Zod já chegam na cidadezinha explodindo um posto onde tem inocente pra caraca. E agora a luta do Superman contra o Zod e os outros kryptonianos do mal será no meio de vários inocentes que podem acabar se ferindo ou morrendo. Boa, Snyder. Parabéns! Enquanto as outras versões do Superman levam a luta para longe das pessoas, o seu Superman leva a luta até as pessoas. Boa, sabe muito. Esse Superman aí do Snyder precisa aprender muita coisa com o Superman do Tyler Hoechlin, de Superman e Lois. Olha o que ele faz quando está prestes a começar uma briga. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Não perto deles. Tá vendo? Ele levou o inimigo poderoso pra longe das pessoas. Nem sei por que tô dando essa lição do Snyder. Superman nem é mais dele, é do James Gunn. Amém? Entrem. Não é seguro. Óbvio que não é seguro. Você levou a briga até ele, sua anta. Ele é um kryptoniano mesmo. Os kryptonianos são umas antas. É um kryptoniano digno. Mas enfim, a luta que rola aqui entre o Superman, a Faora e o outro kryptoniano grandão lá é muito maneira. Pode reclamar do que quiser desse filme, mas as cenas de porrada são massa demais. É divertido de ver a trocação de porrada aqui, papo reto. Depois de toda essa briga forte, os kryptonianos do mal vão embora feridos. E o nosso herói Superman, quer dizer, a essa altura aqui já não sei se ele é mais o meu herói não. Mas relaxa que vai chegar um momento aqui ainda que aí eu vou cravar. Esse aqui não é o meu herói. Não é meu Superman. Aguarda aí que tu vai ver. Mas como eu estava dizendo, os vilões vão embora e o nosso herói Kal-El fica para ser reconhecido como um aliado pelos soldados americanos. E adivinha? Usam aquela mesma trilha de fundo. E logo depois disso, o Clark vai até a sua casa na fazenda ver se a sua mãe Martha está bem. E quem chega logo depois dele é a Lois. Clark! Clark! Ô, sua jamanta, você tá chamando o Superman de Clark Altão na frente daqueles policiais? Besta do cara... E enquanto isso, lá na nave do Zod, um de seus súditos diz que localizou o Codex. Ele descobriu que o Codex está no DNA do Superman. Então o Zod pergunta ao seu súdito se o Kal-El, o Superman, precisa estar vivo para eles removerem o Codex do seu DNA. E a resposta
é não. Então Zod se prepara para ir à Terra com toda a sua armada para transformar o nosso planeta em Krypton, matando toda a humanidade e o Superman junto. Ativem a máquina planetária. O Zod ativa a máquina de terraformar, que começa a causar uma destruição enorme. Quando eu digo enorme, é enorme mesmo. Eu não me lembro de ver tamanha destruição em um filme desde o filme 2012, que tem meteoro, tsunami, terremoto, tudo de ruim. E enquanto o Superman tá lá batalhando pra destruir aquela máquina de terraformar que tá acabando com o mundo, o filme nos mostra o que tá acontecendo com a população, o que teve de civil sendo morto, destroçado, ficando preso em escombros, acontecendo tudo de ruim. Mano, é assustador. Não tô falando que isso é um defeito do filme. Eu achei foda eles mostrarem as consequências do que o Zod tá fazendo. É corajoso isso. A maioria dos filmes de heróis mostram nas batalhas apenas o herói agindo. E quando vai mostrar civis em apuros, sempre é pra fazer o herói chegar de última hora e salvar as pessoas. Então esse filme aqui, mostrar como a galera tá se ferrando enquanto o Superman tá lá resolvendo a parada, é maneiro. Dá mais peso ainda para os atos do vilão do filme. Porém, tem um momento que vem depois de tudo isso, que é um dos momentos que me deixa mais p*** nesse filme inteiro, que caga em cima de todas essas cenas mostrando as pessoas sofrendo com a destruição. E é esse momento que faz com que eu tenha certeza de que esse Superman não é o meu herói. Não é meu Superman. E esse momento é o seguinte: o Superman consegue destruir a máquina de terraformar do Zod, e então ele salva a Lois que estava caindo, e os dois juntos chegam ao chão, no meio da cidade, toda destruída, com vários cadáveres em volta deles. E o que o Superman faz? Lamenta todas as vidas que foram perdidas durante a batalha? Ele se sente culpado por não ter conseguido salvar todo mundo? Ele jura que nas próximas vezes dará o seu melhor para impedir tantas mortes? Não, ele não faz nada disso. Ele apenas dá um beijão de celebração na Lois e ainda flerta com ela. Dizem que depois do primeiro beijo as coisas ficam sem graça. Só vale quando se beijam, mano. Mano, vai se f*** esse filme, vai se f*** o Zack Snyder, vai se f*** o roteirista, vai se f*** todo mundo que fez parte desse momento desgraçado. O filme ficou nos mostrando as consequências, as pessoas sofrendo com toda a destruição, a gente vendo todo mundo ficar na merda, inocentes morrendo, tudo de ruim. E o Superman age como se tivesse acabado tudo bem e que nada de ruim aconteceu. Ele vê toda aquela destruição, todos aqueles mortos e pensa, que tesão. Ele não sente remorso, culpa, tristeza. Ele tá tipo, f***se todas essas mortes, tô feliz. Isso é paia em um nível escandaloso, irmão. Que isso? E cara, essa cena aqui poderia ser muito boa se eles fizessem direito. Porque esse Superman aqui desse filme estava em início de carreira. Foi a primeira vez que ele precisou enfrentar algo tão grande, tão destruidor. E se nessa hora o Superman chega no meio da cidade destruída com a Lois, ele olha ao redor, toda a destruição, os mortos, tudo, e ele fica mal por não ter conseguido salvar todo mundo. E como eu falei antes, jurar melhorar, que nas próximas vezes ele vai focar em salvar as pessoas para depois lutar. E aí nos próximos filmes nós vemos o Superman clássico, que sempre salva as pessoas em primeiro lugar, porque ele aprendeu isso lá no Homem de Aço. Seria cinema, seria muito maneiro, seria uma forma corajosa de fazer o Superman aprender a salvar as pessoas, matando muita gente, fazer ele entender que essa tem que ser a preocupação principal dele. Mas esse filme faz o oposto, faz ele cagar pras mortes. E isso aqui é um filme do Superman, cara, do Superman. O Zack Snyder botou o nome desse filme de Homem de Aço porque no fundo ele sabia que esse filme não tem nada de Superman, então nem o nome ele quis botar. Meu pai do céu. Mas enfim, o Superman percebe que o General Zod ainda está vivo e está furioso pelo Kal-El ter arruinado o seu plano. E então, em uma baita cena, com uma baita atuação do Michael Shannon, o Zod diz que agora que ele perdeu a chance de restabelecer o seu povo kryptoniano, ele vai matar o povo da Terra que o Superman tanto ama. Mal sabe ele que esse Superman nem se importa com as pessoas. Só faltou o Superman falar: vai matar eles? Bora de duo? E então a grande batalha final do filme começa. Superman versus General Zod. X1 sincero. Uma batalha insana onde, é claro, muitos mais inocentes acabam morrendo.
Fazer o quê? E com destaque em um momento em que o Zod empurra um caminhão pra cima do Superman e o Superman só levanta, deixando o caminhão passar, acertando um prédio que tem gente lá e explodindo tudo. Inacreditável! Mas apesar dessa destruição toda e de todos esses inocentes morrendo, essa batalha é maneira demais. É uma batalha de Dragon Ball, os dois voando, soltando raio, trocação sincera. É muito massa de assistir. E depois de toda essa trocação de porrada entre os dois, eles chegam em uma estação de trem destruída, porém ainda com algumas pessoas lá dentro, se escondendo da briga entre os dois. Porém, a briga dos dois chega até as pessoas. E aí vem então mais um momento polêmico desse filme. O que menos tem nesse filme, né? Cena polêmica. O Superman consegue imobilizar o Zod, porém o vilão, vendo uma família de humanos no local, decide usar sua visão de calor para tentar matá-los. E o Superman, se vendo sem alternativas, acaba quebrando o pescoço do Zod, tirando a vida do vilão. E família, pra mim essa cena aqui tem dois problemas muito grandes que me incomodam. E nenhum desses problemas é o Superman matar o Zod. Pelo contrário, eu achei corajoso. Porém, os problemas são os seguintes. O primeiro problema é o mesmo daquela cena do Superman beijando a Lois no meio da destruição. Tinha um potencial muito grande pra fazer uma parada boa e corajosa. Se faz ele matar o Zod, e aí ele fica muito mal com isso. E a partir dali, ele decide que nunca mais vai matar um inimigo, porque ele não se sentiu fazendo a coisa certa ao fazer isso. Pô, show! Corajoso. Faria o personagem passar por uma parada extrema pra ele aprender de verdade. Seria bom. Muito corajoso. Bom, seria, né? Porque ele não aprendeu nada com isso. Porque chega nos próximos filmes e esse Superman continua matando. Então, tipo, pô, mano, ficou malzão que matou o Zod, gritou, chorou, fez mó escândalo pra depois continuar matando. Não serviu de nada esse drama todo. Engraçado, com a morte de todos aqueles inocentes ele não ficou mal assim, né? E o segundo problema da cena, o outro motivo dessa morte me incomodar, é que o Superman não precisava ter matado o Zod. Ele tinha outras soluções, como por exemplo, voar pra longe dali com o Zod. Ele já tinha imobilizado o Zod. Era só voar pra longe da família. Ele também poderia ter se jogado na frente do raio pra proteger a família, como o próprio Superman do Tyler já fez para proteger a Lois enquanto ele lutava contra o Superman do mal. Ou ao invés de se jogar na frente do raio, ele bota as mãos na frente dos olhos do Zod, impedindo que o raio chegue na família. Ou aquela família imbecil poderia sair dali também, né? Pô, eles tinham espaço pra se mandar dali, né, irmão? Lerdões, não são só os kryptonianos que são burros aqui nesse universo. Então, tipo, o Superman matou o Zod sem precisar ter matado o Zod. E essa morte não leva o Superman a lugar nenhum. Ele não evolui em nada. E é por isso que eu não gosto da morte do Zod nesse filme. Poderia ter sido bem feita, mas não foi. E depois disso tudo, de toda essa batalha, destruição, mortes, o filme dá um salto temporal, mostrando que agora o Clark Kent vai trabalhar no Planeta Diário como repórter. O Planeta Diário contratou ele mesmo sem ele ter nenhum diploma de jornalismo, nem nada. Mas pô, vamos falar real? Nem podemos julgar eles, né? Depois de toda aquela destruição e morte, não deve ter sobrado quase nenhum repórter de verdade. Foi tudo contratado pelo Vasco da Gama. Então o Planeta Diário teve que contratar quem podia, né? Tava difícil arranjar gente. E assim acaba o filme Homem de Aço. E agora que nós passamos por toda a história desse filme, está na hora de eu lançar a minha reviewzada do filme. Dar nota aos tópicos que eu vou avaliar aqui. E vamos lá. O primeiro tópico que vou avaliar será direção. E cara, a direção do Zack Snyder e a sua visão para o personagem não me agradam. A forma como ele conduz o tom do filme, como ele enxerga esse mundo sendo a coisa mais séria do mundo, sombria, depressiva demais, coisa que não combina nada com o personagem que ele tá trabalhando aqui nesse filme, o Superman. Pô, o Snyder não permite que Henry Cavill sorria, cara. Ele quer um maluco com uma carga pesada, como se fosse um personagem amaldiçoado por ter os seus poderes. Isso não é bacana pro Superman. Um dos únicos momentos que isso não acontece, que ele permite o Superman sair dessa carga dramática, é na cena do primeiro voo dele, onde vemos o Henry Cavill sorrir, demonstrando uma felicidade enorme por aprender a controlar os seus poderes. Baita cena legal, mas aí a maioria do filme é o Superman depressivo. E a direção do Snyder para como as coisas vão acontecer nas cenas
me incomoda também. Como o momento em que o Superman mata o Zod, o Snyder dirigiu de uma forma que ficou besta, porque o Superman poderia ter feito várias coisas diferentes ao invés de matar o Zod. A forma que o Snyder quer fazer a morte do pai do Superman, sendo ela opcional pro personagem, ele escolhe deixar o pai morrer. Mano, esses são dois exemplos de que o Snyder não consegue dirigir uma cena bem feita, fazer acontecimentos que nos convençam, como essas duas mortes do Zod e do Jonathan Kent. Então, considerando tudo isso, pra mim, a direção de Homem de Aço é um 4. Eu acho fraca. Indo agora para o tópico atuações. E nesse daqui, o Michael Shannon, que interpreta o General Zod, carrega o filme, tranquilamente. O cara destrói como Zod, manda muito bem. Mas aí, quase todas as outras atuações são questionáveis. O Henry Cavill como Superman Clark Kent, mediano. Amy Adams como Lois Lane, fraca. Russell Crowe como Jor-El, tá ok. Kevin Costner como Jonathan Kent, tá ok. Diane Lane como Martha Kent, tá ok, mas não é muito exigida também. Lawrence Fishburne como Perry White, tá legal no filme, mas também não é muito exigido. Então, de forma geral, as atuações desse filme aqui pra mim são nota 6. Não são excelentes, mas também não comprometem. São boas o suficiente para o filme funcionar. São ok. E o próximo tópico é protagonista. Vamos falar do Kal-El, Clark Kent, o Superman. Olha, como eu falei na questão da atuação, o Henry Cavill é mediano. E a visão que o Snyder deu pro personagem não favorece nem um pouco o meu apreço pelo personagem. Porque ele é um baita personagem incoerente que deixa o pai morrer pra esconder os poderes, mas revela os poderes para salvar estranhos. Fica triste na morte do vilão, mas liga o foda-se para a morte dos inocentes. Então, juntando tudo isso, pra mim esse protagonista aqui é um nota 3. Ruim. Eu não consigo gostar desse cara. Pra mim é impossível. Desculpa. E o próximo tópico é personagens secundários. Os personagens em torno do protagonista e do antagonista. Como o par romântico do herói, os pais do protagonista, os ajudantes do vilão. E vamos lá. A Lois Lane, que pra mim é uma das personagens secundárias mais importantes desse filme, se não a mais importante. Eu acho ela muito sem sal, muito fraquinha. Ela luta pau a pau pra mim com a Lois Lane do filme Superman Returns, como a pior versão live action da Lois Lane. De verdade mesmo. Eu acho essa Lois muito ruim, família. Além da atuação da Amy Adams ser bem fraquinha, ela não tem química nenhuma com o protagonista. Esse casal aqui é muito fraco, zero química. E falando agora nos pais do Clark, a mãe dele, Martha, pra mim é qualquer coisa, mediana. Agora, o pai, o Jonathan Kent, pra mim é o pior personagem secundário desse filme. Ele é um personagem de extrema importância pra história do Superman. E ele chega lá e fala pro filho deixar as pessoas morrerem. Que isso, cara? Tem a Faora, a guerreira lá do Zod, que eu acho bacaninha. Ela só serve pras cenas de porrada. Nada além. Então é daorinha. Tem o Perry White, do Planeta Diário, que é legal também. Tem o Jor-El, que pra mim é um personagem legal. Acho bacana como um personagem secundário aqui. Tem a Lara, a mãe do Kal-El, que aparece pouco. Mas no pouco que aparece é daorinha. Então, família, os personagens secundários desse filme pra mim são, de forma geral, um nota 5. Tem alguns que salvam, mas uns que são muito ruins. A nota não foi um 6 pra passar de ano, porque dos personagens secundários que tem mais destaque, que são a Lois, Jor-El, Jonathan Kent e a Martha, o Jor-El é o que salva. De resto, ou é ruim ou é qualquer coisa. Agora nós vamos para o visual, onde eu vou analisar a direção de arte e a fotografia do filme. E eu já vou falar que uma coisa que me incomodou na fotografia desse filme foram os zooms. No começo não me incomodou, mas foram começando a ficar tão exagerados que começou a incomodar. E outra coisa que me incomodou na fotografia é que o cameraman devia ter ficado com tanto tesão enquanto fazia esse filme, que eu acho que ele tava batendo uma enquanto filmava. Porque a câmera não para quieta, fica balançando quase o tempo todo. Mas ainda assim a fotografia tem os seus momentos. Como a hora em que mostra o traje do Superman pela primeira vez, é bonito. O primeiro voo do Superman, as cenas de ação, tem alguns takes bonitos também. Então a fotografia tem o seu lado positivo. E a direção de arte desse filme, eu acho bem boa, tá? Esse filme tem uma identidade visual muito forte. E apesar da identidade visual dele ser muito sombria,
eu ainda acho boa. As ambientações são legais, toda a Krypton desse filme eu acho maneira, as naves kryptonianas, os trajes como as armaduras do Zod e dos seus súditos muito maneiras. O traje que menos me agrada é o do Superman, que eu acho muito escuro, muito cinza. Pra mim poderia ter mais cor, mas o traje não é feio, ele tem as suas qualidades. O design é lindo demais, a textura que ele tem é muito boa, então ainda é um traje legal. Então, considerando tudo isso, pra mim o visual desse filme é um nota 8. Agora nós vamos para o tópico trilha sonora. E família, o compositor das trilhas desse filme é ninguém mais, ninguém menos que o Hans Zimmer. O cara que fez a trilha sonora da trilogia do Cavaleiro das Trevas, de Interestelar, de Duna, de A Origem, de Top Gun Maverick e muitas outras trilhas brabas. Então é óbvio que a trilha desse filme vai ser boa pra cacete. Eu até diria que esse daqui é um dos casos de que a trilha é muito boa para o filme que ela tá. Como também é o caso de X-Men Fênix Negra, que a trilha é boa demais pra aquele filme ruim. A trilha carrega o filme, que por coincidência também é o Hans Zimmer que faz no X-Men. E também é o caso de Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro, que a trilha também é muito boa. Já o filme... E caraca, também é o Hans Zimmer no Espetacular Homem-Aranha. Ô Hans Zimmer, tu é muito brabo, mas vamos escolher melhor esses projetos aí, vamos? Pelo amor. Mas enfim, a trilha desse filme é muito boa. O que me incomoda é que, como eu mostrei aqui nesse vídeo, a edição do filme abusou muitas vezes do mesmo trecho da trilha. Mas mesmo assim, a trilha sonora de Homem de Aço pra mim é um nota 10. Perfeição. Boa demais. Pena que foi usada nesse filme aqui, né? Fazer o quê? Agora nós vamos para os 2 tópicos bônus, que são específicos para esse filme que é do subgênero de herói. E depois desses 2 tópicos bônus, nós vamos para o tópico mais importante de todos. E o primeiro tópico bônus é vilão, que pra mim é o melhor personagem desse filme. Melhor atuação, melhor personagem, motivação bem construída, baita personagem. Pra mim a única coisa que incomoda na história do Zod é a forma que o filme faz ele se libertar da Zona Fantasma pra ir atrás do Superman. Os kryptonianos mandarem ele pra Zona Fantasma pra depois explodir e libertar ele, isso é muita safadeza. Essa foi a forma dele voltar pra história. Isso foi paia. Mas mesmo assim, é um personagem muito brabo, então a minha nota para ele é um 9. O segundo tópico bônus é cenas de ação. E ó, já vou avisar, nas cenas de ação, eu sempre vou considerar a narrativa, o entorno da batalha, o que levou à batalha, como elas acabam, o contexto delas dentro da história. Porque uma batalha, para ser perfeita, tem que estar bem encaixada na história. Sendo assim, eu vou dar a nota 8 para as cenas de ação de Homem de Aço. Porque as batalhas, as cenas de ação, são o ponto alto do filme. São maneiras, divertidas, frenéticas. Porém, o entorno delas eu acho meio paia. O melhor exemplo do que eu tô falando é a cena que o Superman salva a Marta do Zod. Isso gera uma batalha muito maneira na cidadezinha do Superman com a Faora, mas aí tem um contexto que eu falei do Superman ser besta e levar a luta até uma cidadezinha cheio de inocente. Isso me incomoda. Outra coisa que me incomoda é aquela fotografia balançando. Não sossega, fica lá com a câmera desse jeito aqui no meio da ação, sem falar dos zooms exagerados. Mas apesar disso tudo, pra mim as cenas de ação são um nota 8. Divertido. Agora nós vamos para o último tópico e o mais importante de todos: o roteiro. O roteiro, família, é o que tem o poder de fazer um filme ser ruim, mesmo com visual bom, trilha sonora boa, atuações boas, e ao mesmo tempo tem o poder de fazer um filme ficar bom com visual ruim, trilha sonora ruim, atuações fracas. O roteiro é primordial em um filme, é o principal. Por isso eu guardei pro final. E o roteiro desse filme aqui tem umas conveniências muito fortes. Como a forma que o Zod foge da Zona Fantasma, aquela cena da Lois ir pra nave sem nenhuma explicação, só pra ela ajudar o Superman a fugir. Os caras não dão explicação no roteiro do porquê que ela vai. Aí fica essa conveniência lá. O Zod quer que ela vá porque quer. E é isso. Ou quando Clark decide ir na nave kryptoniana no Ártico e sem roupa de frio, justo na área em que tá sendo monitorada, fazendo a Lois registrar ele indo lá e achar suspeito. Também tem furos que incomodam muito quando paramos pra pensar, como o Superman aprendendo a não revelar seus poderes, deixando seu pai morrer e depois usando os poderes pra salvar os outros. Acho que o roteiro desse filme deixa bastante a desejar em alguns momentos. Mas também tem alguns diálogos interessantes, como quando o Superman tá em dúvida se ele se rende ou não pro Zod, e aí ele vai na igreja tirar essa dúvida. E aí o pastor diz a ele que às vezes é preciso dar um voto de fé para depois a confiança vir. Que é da hora esse diálogo. Mas também tem diálogos como esse. E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem? Talvez. Mano, pra mim, o roteiro desse filme é um nota
4. Fraco. Então, na conta final, a minha reviewzada do filme Homem de Aço ficou assim. Direção, nota 4. Atuações, nota 6. Protagonista, nota 3. Personagens secundários, nota 5. Visual, nota 8. Trilha sonora, nota 10. Vilão, nota 9. Cenas de ação, nota 8. E roteiro, nota 4. Agora eu vou perguntar pra você que tá vendo esse vídeo. Qual é o próximo filme que vocês querem que eu traga aqui no Reviewzada? Pode ser de terror, de animação, de herói, de comédia. O filme que vocês quiserem. Só não pode ser filme pornô, senão o YouTube vai derrubar o vídeo. Gostaram desse quadro novo? Espero que sim. Se gostou, deixa o like pra eu saber que você gostou, pô. Porque sem like, não vai ter mais esse quadro. Estão avisados.